Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Carvalho e hoje nessa aula nós vamos discutir um aspecto fundamental de se entender, que é a síndrome do ovário policístico. E para isso eu trouxe um artigo bem interessante que nós vamos aprender juntos para que a gente possa ter uma prescrição de treinamento ou da dieta de maneira mais adequada e estruturada. O título do artigo é Uma revisão sistemática dos efeitos do exercício sobre os hormônios em mulheres com síndrome do ovário policístico. O artigo é interessante por esses pesquisadores, publicado em 2020. A primeira pergunta é, por que nós precisamos entender a síndrome do ovário policístico? Porque isso é um problema que afeta cerca de 5 a 15% das mulheres já na segunda década de vida. Rafael, o que é síndrome do ovário policístico? É um distúrbio hormonal que se caracteriza por hiperandrogenismo, oligovulação ou anovulação, que resulta em acne, hirsutismo, queda de cabelo, ciclos menstruais irregulares e subinfertilidade. E aí você pode perguntar, Rafael, o que é hiperandrogenismo? Então atenção, nada mais é do que uma condição em que há altos níveis de hormônios androgênicos. O principal qual que é? É a testosterona, mas nós temos outros, como por exemplo, dihidrotestosterona, androstenediona, dehidroepiandrosterona, androstenediol, androsterona. Então, mulheres com síndrome do ovário policístico têm hiperandrogenismo, logo níveis maiores desses hormônios. E a anovulação nada mais é do que a ausência total da ovulação. Enquanto que na oligovulação, a liberação do óvulo para os ovários está irregular, tá bom? Então esse é um aspecto importante da gente começar nosso entendimento aqui. Você, sendo professor de educação física ou nutricionista, você não vai diagnosticar a pessoa com síndrome do ovário policístico. Então você não vai emitir diagnóstico, mas é importante que você possa entender o quê? Que a causa exata da síndrome do ovário policístico ainda não é conhecida. Então o diagnóstico é baseado em critérios de consenso e exclusão de outros distúrbios endócrinos. Como eu falei, você não vai emitir o diagnóstico, mas você precisa saber como que é feito o diagnóstico. Até para que quando você receba mulheres que têm síndrome do ovário policístico, e porque você vai receber atuando de maneira criteriosa nessa área de grupos especiais, você vai receber esse tipo de população, você precisa entender como que é feito, tá bom? Então os diagnósticos são feitos baseados em critérios. E o principal critério que nós temos é o de Rotterdam, que é o quê? É preciso demonstrar pelo menos 2 de 3 fatores, como hiperandrogenismo clínico e ou bioquímico, oligovulação ou anovulação. E é necessário que possamos entender que é preciso excluir outras causas de excesso desses hormônios androgênios e de infertilidade anovulatória, tá bom? Um aspecto que é importante é que mulheres com síndrome do ovário policístico têm maiores riscos de ter ansiedade, depressão, transtornos de humor e doenças cardiometabólicas. Então, nós temos diversas alterações neuroendócrino-metabólicas presentes em mulheres com síndrome do ovário policístico, o que leva a todo um desajuste, inclusive aumento da obesidade abdominal. E esse aumento da gordura abdominal secreta citocinas inflamatórias, como resistina, TNF-alfa, interleucina 1-beta. E isso promove uma série de desajustes que impacta agora no aumento do estresse oxidativo. Estresse oxidativo nada mais é do que o aumento de radicais livres e redução de enzimas antioxidantes ou de agentes antioxidantes, que leva a todo um prejuízo para o organismo. Então, mulheres com síndrome do ovário policístico têm uma série de alterações metabólicas que aumenta o risco de uma doença cardiovascular. Então, é fundamental que possamos ter intervenções que modificam essa realidade metabólica, que modificam essa realidade fisiológica. O medicamento vai ser necessário? Claro, mas eu tenho que ter intervenções que vão modificar esses fatores, essas alterações que vai impactar no risco maior de doenças cardiometabólicas, como por exemplo, diabetes, hipertensão, infarto, AVC.
Eu preciso compreender toda essa resposta. E esse estudo veio analisar justamente isso. O que foi o objetivo? Foi realizar uma revisão sistemática para avaliar os resultados das investigações de exercícios sobre os hormônios em mulheres com síndrome do ovário policístico. E usar dessas informações para fazer o quê? Uma recomendação de como deve ser a terapêutica para mulheres com esse transtorno. Então olha que interessante. Pô, será que o exercício tem impacto? E de que forma? Que tipo de exercício que vai ter impacto na modificação dessa realidade metabólica que leva o aumento da mulher a ter risco de doenças cardiometabólicas? Então, olha a nossa missão, quanto que é importante. Então, como foi feita a metodologia? Então, é uma revisão sistemática de estudos originais indexados no PubMed. E os critérios de elegibilidade, triagem de artigos e critérios de exclusão foram o quê? Os artigos excluídos foram estudos que não relataram quaisquer valores hormonais pós-intervenção. E por quê? Porque eles queriam analisar valores pré e pós para poder ver se houve modificação. Foram excluídos também exercícios que usaram modelo animal, porque eles queriam avaliar a resposta em humanos. Excluíram também exercícios que excluíram exercícios, estudos que incluíram exercícios apenas em combinação com dieta, sem grupo controle para avaliar os efeitos do exercício. Também foram retirados estudos que incluíam apenas exercícios em combinação com medicação, sem grupo controle para avaliar os efeitos do exercício. Excluíram se não estava em inglês. Repare a importância de ter domínio do inglês. Mas caso você não tenha, fique tranquilo que esse projeto, esse trabalho, essa empresa justamente visa oferecer o entendimento dos artigos, assim como está sendo feito nesse aqui. E se não tinham, também um protocolo muito claro de como foi feito o exercício. Tá bom? A coleção de dados. Como é que foram coletados? Os artigos de texto completo que atendiam todos os critérios que eles exigiam, passavam por uma revisão em que 3 investigadores analisaram de maneira independente se os artigos compreendiam todos os critérios de inclusão e exclusão. Estudos originais indexados no PubMed, então eram estudos indexados no PubMed que utilizaram intervenção de exercício e relataram valores hormonais pré e pós. Tá bom? E foram incluídos estudos nos quais os efeitos da intervenção com exercício pudessem ser determinados. Show de bola, show de bola. Então agora vamos para a análise dos resultados. E aí, Rafael, eu quero saber qual é o impacto, qual é a minha missão efetiva como professor de educação física ou até mesmo como nutricionista, qual é o impacto de entendimento sobre o exercício físico. Então vamos começar pela análise do aeróbio de baixa intensidade. Eles viram que treinar cerca de 3 vezes por semana, por cerca de 30 minutos, a 60% a 70% do VO2 máximo, que é uma intensidade tão baixa a moderada, tem impacto, tem diminuição nos níveis de insulina de jejum, o que é algo fundamental da gente já compreender. Por quê? Porque se reduz a insulina de jejum, significa o quê? Que agora eu preciso de menos insulina para fazer o efeito fisiológico que eu preciso. Para você poder saber, lembrar, a glicose precisa entrar para dentro da célula e ela não entra de maneira sozinha. Logo eu preciso da insulina, porque a insulina, quando se liga ao seu receptor alfa extracelular, do receptor beta transmembranar, nós temos ativação da tirosina quinase, que leva à autofosforilação do receptor e ativação do IRS1, substrato de receptor de insulina tipo 1, que ativa uma outra proteína, que é a fosfatidil-inositol 3-quinase, que ativa uma outra, que é a fosfatidil-inositol 3,4,5-trifosfato, que depois ativa a fosfoinositide dependente, a AKT, e aí tem informação para o GLUT4. O GLUT4 transloca até a membrana da célula e a glicose pode entrar. Pessoas que têm síndrome do ovário policístico têm resistência à insulina, ou seja, a insulina não consegue fazer adequadamente o seu efeito, a sua resposta. Logo, as células beta do pâncreas secretam mais e mais e mais insulina para que possa tentar colocar essa glicose para dentro da célula. Nós vimos aqui que 3 vezes por semana, por cerca de 30 minutos, com intensidade moderada, 60% a 70% do VO2 máximo, já reduz
a insulina de jejum. E por que reduziu? Porque agora com menos quantidade de insulina eu já consigo ter maior resposta fisiológica. E isso é fundamental. Por quê? Porque o aumento de insulina circulante, nós temos desajustes, como por exemplo, aumento da estimulação simpática. Em repouso, nós temos que ter a estimulação parasimpática, mas por ter mais insulina circulante ou hiperinsulinemia, há um aumento da estimulação simpática e todo um risco cardiovascular. Mas atenção, com o treinamento aeróbio de baixa intensidade, não houve alterações significativas dos hormônios sexuais, nem do hormônio luteinizante ou globulina de ligação dos hormônios sexuais. Aí pode vir a pergunta, Rafael, o que é esse hormônio luteinizante? Eu tenho que vocês entender, beleza? Vamos entender então junto. Na mulher, esse hormônio que é liberado, que é secretado pela hipófise anterior, ele desencadeia a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? É uma estrutura endócrina temporária na mulher, envolvida na produção de principais hormônios como progesterona, mas também em quantidades moderadas de estradiol e inibina A. A inibina A, só para você poder entender, ela tem a função de inibir o hormônio folículo estimulante. Já esse hormônio luteinizante no homem estimula as células de Leydig ou Leydig a produzirem a testosterona. Veja a importância dele, tá bom? E essa proteína globulina de ligação de hormônios sexuais, SHBG, ela é o quê? Vamos compreender a importância dela. Repare o quanto que você precisa ter de conhecimento para poder se tornar cada vez mais diferenciado na nossa área. Então ela é produzida principalmente pelo fígado. Na corrente sanguínea, atenção nisso, na corrente sanguínea os hormônios sexuais eles podem ser encontrados em duas formas, livres ou ligados. Os hormônios podem se ligar a diferentes moléculas. No caso da testosterona e estrogênio, eles podem se ligar à proteína SHBG ou à proteína albumina, tá bom? Quando o hormônio sexual está livre ou ligado à albumina, o hormônio é considerado como biodisponível. O que isso significa? Isso significa que ele pode adentrar o tecido e exercer seu efeito biológico. Mas quando ele está ligado a essa proteína SHBG, o hormônio sexual é essencialmente inativo e tem um impacto fisiológico mínimo ou até nulo. O que é importante nós entendermos isso? Por que é importante nós compreendermos isso? Porque quando os níveis de SHBG estão relativamente baixos na mulher, os níveis de testosterona podem se tornar altos. Então, de maneira não fisiologicamente altos. Isso causa vários efeitos colaterais, como hirsutismo e acne. Hirsutismo é o aumento de pelo, tá bom? É o aumento de pelo. E uma coisa que é fundamental a gente poder analisar e compreender é que os níveis do SHBG também estão associados ao peso. Então, pessoas obesas tendem a apresentar níveis baixos do SHBG. Isso tudo é importante porque é o quadro clínico das mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Agora, olha só que interessante. No entanto, um ensaio clínico randomizado de 16 semanas, ou seja, cerca de 4 meses, de treinamento aeróbio contínuo ou HIIT, treinamento aeróbio intervalado de alta intensidade, resultou na diminuição da testosterona total em ambos os grupos. E ambos os grupos reduziram. Entretanto, houve um índice de androgênio livre mais baixo no grupo intervalado. O que é esse índice de androgênio livre? É um cálculo fundamentado na dosagem de testosterona total e SHBG. Então nós podemos verificar o quê? Nós verificamos que nós tivemos um impacto superior do treinamento intervalado de alta intensidade. Isso já é um aspecto importante para a gente poder analisar. Por isso vamos então interpretar. O que eles chamaram de treinamento intervalado? Foi o treinamento que era feito com intensidade igual ou acima de 90% do VO2 máximo. E eles viram o quê? Que o HIIT tem a possibilidade de reduzir a insulina de jejum, o que é algo show. Se reduz a insulina de jejum, está nos mostrando que o quê? Que agora eu preciso de menos insulina para fazer o efeito. Tem redução do ROMA. O que é o ROMA?
é uma análise do quadro de resistência à insulina. Resistência à insulina, dificuldade da insulina exercer sua função. Se reduz o ROMA, reduz a resistência à insulina, o que é fundamental, o que é essencial. Até porque se há aumento da resistência à insulina, eu tenho dificuldade da glicose entrar. E esse aumento da glicose circulante leva ao aumento da hemoglobina glicada. E a hemoglobina glicada gera produtos avançados da glicação, que vai impactar em danos para todo o organismo, tá bom? E eu tive também resposta sobre o sulfato de hidroepiandrosterona, que é um hormônio androgênico, tá bom? Então, comparando o HIIT com o contínuo de moderada intensidade, eu tenho resposta superior de redução da insulina de jejum e aumento da adiponectina. A adiponectina é uma adipocitocina boa, que em pessoas com obesidade abdominal, com diabetes, com síndrome do ovário policístico, está reduzida. A adiponectina aumenta. E comparado o HIIT com o contínuo, eu tenho maior impacto do HIIT. Tem um estudo interessante que com 12 semanas de HIIT em ambiente aquático, houve melhora da testosterona livre, testosterona total, índice de androgênio livre, que você já sabe, é a relação que eu tenho de testosterona total e SHBG, tá bom? Sulfato de hidroepiandrosterona, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, que também é liberado pela hipófise anterior, e do SHBG e do ROMA. Então, ou seja, houve melhora nesse quadro clínico metabólico total. Olha o seu impacto, olha a sua missão de entender os aspectos do exercício físico. Rafael, e em relação ao treinamento resistido? O treinamento resistido, cerca de apenas já 3 vezes por semana, já leva à redução da testosterona e do índice androgênio livre e do SHBG, o que promove agora um impacto metabólico fundamental em pessoas, em mulheres com síndrome do ovário policístico. Esses achados sugerem o quê? Que o treinamento resistido pode ajudar a melhorar os níveis androgênios. Então, se nós combinarmos o treinamento resistido com o HIIT é a melhor estratégia para que possamos agora contribuir para agora a vida dessas mulheres que têm síndrome do ovário policístico, impactando em redução da resistência à insulina, na redução de hormônios androgênicos, em toda a melhora do quadro clínico funcional, além de podermos analisar com respostas cardiometabólicas. Eu tenho redução dessa insulina de jejum, que, repito, é algo fundamental. Insulina aumentada em repouso leva ao aumento da estimulação simpática. Isso traz um grande prejuízo, como, por exemplo, aumento da vasoconstrição na região esplâncnica. A região esplâncnica, esse aumento da vasoconstrição leva ao aumento da resistência vascular periférica, que impacta no aumento da pressão arterial. Por isso que a conclusão dos pesquisadores desse estudo é o quê? As diretrizes recomendadas para mulheres com síndrome do ovário policístico devem incluir exercícios aeróbios intensos, o HIIT, mais o treinamento resistido, porque isso, a combinação, vai trazer maiores magnitudes de adaptações para melhorar a sensibilidade à insulina e os níveis de hormônios androgênios. Então aqui mais uma vez eu friso a nossa missão, a nossa importância de compreender todos esses aspectos para que a nossa prescrição do treinamento possa ser criteriosa, justamente porque você tem a possibilidade de transformar a vida da pessoa. Essas mulheres com síndrome do ovário policístico nunca mais terão a vida da mesma maneira, justamente por ter entrado em contato com você. E você, quando tem um conhecimento adequado, específico, aprofundado, você agora consegue modificar todo o quadro clínico e funcional, que levaria ela a ter uma doença cardiometabólica, até mesmo risco maior de infarto e AVC. Infarto e AVC, principal causa de morte no mundo. Espero que essa aula possa ter ajudado vocês. Aguardo vocês na próxima. Tudo de bom, galera. Valeu!